Olá, vamos a mais uma aula de dúvida, e uma dúvida bastante interessante hoje, apesar de um pouco mais fácil que o normal. Aqui na aula 171 eu mostro como imprimir um triângulo de asteriscos com os espaços à esquerda, ou seja, o triângulo vai estar inclinado da direita para a esquerda. E aí teve um comentário bastante interessante aqui no final, que disse o seguinte: olá, faça um vídeo explicando como fazer esse triângulo. E aí perceba que nós temos os espaços agora aqui à direita e não mais à esquerda. Esse triângulo aqui ele é relativamente mais fácil de fazer do que os outros. Por quê? Porque o espaço ele está à direita. Então a gente vai imprimir o que a gente quer imprimir, os asteriscos, e depois tem espaço, então não precisa fazer mais nada. Os anteriores eram mais complexos, porque a gente tinha que imprimir uma quantidade de espaços para depois imprimir um asterisco, depois um espaço a menos e dois asteriscos. Então esse triângulo aqui ele é relativamente mais fácil. E eu vou fazer passo a passo para desmistificar de uma vez por todas como imprimir triângulos de asteriscos, ok? Vamos então aqui para a IDE Code Blocks. Eu vou criar aqui duas variáveis do tipo inteiro, int, e aí eu vou criar aqui as variáveis i e j, para a gente utilizar nas nossas repetições. Eu vou retirar, na verdade eu vou retirar esse printf daqui. Pense o seguinte, olha só, nós queremos imprimir uma sequência de asteriscos, deixa eu colocar aqui, barra, asterisco, asterisco, barra, para definir um trecho de comentário, pronto, e aí o que nós queremos é algo desse tipo, olha só, colocar aqui 2, 4, 6 asteriscos, agora 5, 4, 3, 2 e 1. É algo desse tipo aqui. Esse asterisco e esse último asterisco aqui, ele pertence ao indicativo de comentário, que é barra asterisco, asterisco barra. Nós queremos algo desse tipo aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar é, antes de sair escrevendo código, avalie o problema que você quer resolver. Observe a construção desse asterisco ou dessa árvore de Natal invertida. Olha só, perceba que nós temos 2, 4, 6 asteriscos na primeira linha, certo? Então vamos começar com aquilo que a gente sabe fazer, 6 asteriscos. Então eu vou colocar aqui uma repetição, for, com a nossa variável i indo de 0 até menor que 6, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu vou colocar o nosso printf, e aí olha o que eu vou colocar aqui, um asterisco. Por quê? Porque eu olhei para a primeira linha que eu quero imprimir, o resultado que eu quero obter, e eu constatei que nessa linha tem 6 asteriscos. Ah, se fosse 10, eu ia tirar o nosso limite aqui de 6 e ia colocar 10. Vamos deixar 10 aqui. Eu tenho um i, uma repetição que vai de 0 até menor que 10 com um incremento de 1 em 1, ou seja, ele vai executar 10 vezes. Ele vai imprimir na tela 10 asteriscos. Olha o resultado. Eu vou compilar e executar. Pronto. Nós temos aqui uma linha, uma sequência com 10 asteriscos. Ah, ok. Agora, como que eu saio de uma linha com 10 asteriscos e chego a várias linhas onde a linha seguinte tem sempre um asterisco a menos que a linha anterior? 10, depois 9, depois 8. Calma. Não tente dar um passo muito grande, senão você pode não conseguir cair no meio do caminho. Por enquanto a gente não sabe como imprimir N linhas, onde cada linha tem um asterisco a menos que a linha anterior. Mas, e se for para imprimir N linhas com N asteriscos cada? Eu imprimi uma linha com 10. E se eu quiser 10 linhas com 10, como que eu faço? Bom, isso é bastante intuitivo, você já deve imaginar a solução, né? Se esse trecho é responsável por imprimir uma linha com 10 asteriscos, se eu quiser 10 linhas com 10 asteriscos cada, basta repetir esse trecho 10 vezes, certo? Então eu vou envolver esse trecho com uma outra repetição, com o nosso j começando em 0, j vai até menor que 10, com um incremento de 1 em 1. Eu vou abrir aqui o par de chaves e agora eu vou fechar essa chave aqui, porque eu quero envolver todo esse trecho que eu selecionei. Selecionei e vou pressionar Tab uma vez. Olha só, ao fazer isso, olha o nosso resultado agora. Eu vou compilar, eu alterei o programa, e aí não funcionou. Por que não funcionou? Por um detalhe muito simples. Ele imprimiu as 10 linhas, só que ele imprimiu uma na frente da outra. Quando termina esse par, o que eu tenho que fazer? Quebrar uma linha, saltar uma linha. Então vamos colocar aqui o nosso printf para quebrar uma linha.
Prontinho. Como eu alterei o programa novamente, eu vou compilar e executar novamente o programa. Pronto, olha só. Não é o que a gente espera ainda, não é o nosso resultado final. Mas eu saí de nada para um retângulo de asteriscos, onde eu tenho n linhas com cada linha com n asteriscos. Agora, para resolver o restante, é muito por observação. Olha só, nós envolvemos duas repetições aqui, o for externo e o for interno. O for interno ele vai de 0 a 9, certo? Ele vai rodar 10 vezes toda vez. Como que eu faço para ele rodar 10 vezes, depois 9, depois 8, depois 7? Percebeu que é isso que a gente quer. Quando ele roda a primeira vez, ele imprime a primeira linha, 10 asteriscos. Quando ele rodar na segunda execução, ou na segunda repetição do nosso for externo, eu não quero que ele imprima 10 novamente, eu quero que ele imprima 9. Ou seja, eu quero que ele rode 9 vezes, depois 8 vezes, depois 7 vezes. E isso parece meio dinâmico. Como que eu atinjo esse resultado? Bom, a gente tem que ir pensando, tentando, rabiscando, use papel se for necessário, mas tem uma conclusão aqui que não é tão difícil. E chega a ser um pouco óbvio depois que você praticou um pouco exercícios com 2 repetições, com 3 repetições, com 4 repetições. Olha só, quando o meu J for 0, esse aqui vai rodar 10 vezes, certo? Quando o meu J for 1, ele novamente vai rodar 10 vezes. Quando o J for 2, ele novamente vai rodar 10 vezes. Será que eu não posso usar a minha variável J? Quando o J for 0, eu quero que ele rode 10 vezes. Quando o J for 1, eu quero que ele rode 9. Qual a relação entre essas variáveis? Eu posso fazer o meu I inicializar com o valor de J, certo? Quando o J for 0, o I também será 0, e aí esse for aqui vai rodar 10 vezes. E quando o J for 1? O meu I vai começar em 1. Como ele vai de 1 até menor que 10, ele vai rodar 9 vezes. Quando o meu J for 2, o meu I começa em 2. 2 até menor que 10, ele vai rodar 8 vezes. E aí a gente vai conseguir exatamente a metade da árvore de Natal de cabeça para baixo, que a gente está querendo. Olha só, a única alteração que eu preciso fazer aqui agora é dizer que o meu I ele não vai começar sempre em 0. Porque se ele começar sempre em 0, eu sempre vou ter 10 asteriscos por linha. Eu vou ter linhas de mesmo tamanho. Eu quero que ele comece com o valor do J. O J começa em 0, então na primeira linha a gente vai ter 10. Só que depois o J vai para 1, então eu vou ter 9. O J foi para 2, eu vou ter 8. O J foi para 3, eu vou ter 7. E assim, até o nosso J chegar em 9. E aí a gente vai ter apenas 1. Eu alterei o programa, então eu vou compilar e executar novamente. E aí, olha só, atingimos aqui o nosso resultado. Ah, eu quero uma árvore de Natal maior. Bom, vamos colocar aqui 50. Mas lembrando que eu tenho que alterar as 2 repetições, ok? Pronto. Nós podemos, inclusive, criar uma variável para isso. Olha só. Tan igual a 50. E aqui agora eu não uso mais 50. Eu uso a nossa variável tan. Isso facilita bastante para a manutenção do programa. Ao fazer essa substituição aqui do valor fixo no nosso código por uma variável, basta eu alterar o valor da variável e aí todo o restante do nosso código já continua funcionando. Vamos testar aqui agora com 50? Eu alterei o código, então eu vou compilar novamente e aí, olha só, nós temos aqui agora uma árvore de Natal. Deixa eu ver se eu consigo imprimir ela, apresentar ela completa. Não vai dar, mas chegou perto. Pronto. E aí perceba que eu tenho agora a metade de uma árvore de Natal, de cabeça para baixo, com 50 linhas e 50 asteriscos na primeira linha, e aí cada linha tem um asterisco a menos até a gente chegar em 1 asterisco. E aí, já deixou seu like nessa aula? Não, deixa seu like aí, vai, isso é muito importante para ajudar o canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos, até a nossa próxima aula e já sabe, né? Ficou com dúvidas? Posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Bye, bye!